Bem, agora nós continuaremos a falar um pouquinho dos parâmetros do motor. A razão de compressão ela é a relação entre o volume total do cilindro, que nós podemos falar que é a cilindrada unitária, mais o volume da câmara de combustão, e o volume mínimo deslocado, que nós chamamos aí de volume da câmara de combustão. A razão de compressão é um importante parâmetro do motor e ela está diretamente relacionada ao rendimento térmico do motor. Uma alta razão de compressão seria o ideal para qualquer motor a combustão, pois ela permite uma maior temperatura final de combustão para uma determinada quantidade de combustível. Então, a temperatura final de compressão será mais alta quanto maior for a razão de compressão. Essa maior temperatura faz com que a velocidade de reação seja maior, o que implica num maior curso útil do pistão, pois a força motriz da expansão dos gases acontece mais cedo e com isso o período de trabalho deste cilindro é maior. Ou seja, quanto maior for a razão de compressão, mais eficiente será o motor e maior será a sua potência para um determinado consumo de combustível. Isso quer dizer melhor aproveitamento energético. Porém, essa mesma temperatura que auxilia a combustão, ela pode se tornar uma vilã, assim que a câmara atinge a temperatura de autoignição do combustível. Então, a razão de compressão de motor ela sempre será limitada pela temperatura de autoignição do combustível que é utilizado. Por exemplo, para a gasolina, isso é medido pela octanagem. Além do risco de pré-detonação, a maior eficiência termomecânica traz automaticamente uma maior pressão efetiva de combustão. Por isso, componentes mais robustos e ou materiais mais nobres são necessários. A temperatura de autoignição da gasolina ela é mais alta do que a do diesel. As temperaturas de autoignição, por exemplo, do diesel, com um índice de cetanos igual a 60, ela é perto de 380 graus Celsius, né, como a gente pode observar aí na figura. Já a da gasolina, né, uma gasolina de mais baixa octanagem, a temperatura de autoignição é de aproximadamente 480 graus Celsius, podendo chegar a 600 graus Celsius uma gasolina de octanagem mais elevada. Assim, se diesel fosse usado no motor ciclo Otto, ele entraria em autoignição antes do início da compressão. Só que a gente tem que observar o seguinte, diesel também não se volatiliza facilmente, portanto ele não se mistura bem com o ar. Por isso, nos motores a diesel, o ar é comprimido sozinho, né? A gente não admite ar e combustível no motor diesel, a gente admite somente ar. Então o ar é comprimido e o diesel é pulverizado somente depois que esse ar já está em elevada temperatura e pressão. Por outro lado, se a gasolina fosse usada no motor ciclo diesel, devido à sua octanagem mais elevada, seria necessária uma razão de compressão muito maior, ou seja, maiores pressão e temperatura, para que a mistura entrasse em ignição, e o projeto de motores para isso necessitaria de componentes muito mais robustos e mais nobres. Então vejamos no gráfico, né, a gente tem aí a eficiência teórica dos motores versus a razão de compressão. Observe que o ciclo Otto ele é mais eficiente se usarmos a mesma razão de compressão para ambos, né, se a gente comparar ciclo Otto e ciclo diesel. Porém, isso não é possível devido aos fatores que a gente comentou anteriormente. Geralmente, a razão de compressão para motores com ignição por centelha fica em torno de 8,5 até 13 para 1. Já para motores com ignição por compressão, a razão de compressão é mais elevada e varia de 15 a 24 para 1. Os motores ciclo diesel atingem uma pressão quase 3 vezes maior do que a pressão na mesma etapa de um motor ciclo Otto, e isso se deve a essa razão de compressão mais elevada. Da mesma forma, a temperatura no final da compressão ela é mais elevada em motores ciclo diesel, ela fica em torno de 750 a 900 Kelvin. Nos motores ciclo Otto fica em torno de 600 a 750 Kelvin. Um fato importante que deve ser lembrado é que a razão de compressão ela depende de parâmetros de projeto. Ela é definida quando a gente está projetando o motor, né? A gente não varia ela durante o funcionamento do motor. Mas, como para tudo se dá um jeitinho, né? Uma maneira da gente alterar a razão de compressão depois que o motor já foi projetado é rebaixar o cabeçote do motor, assim a gente consegue alterar o volume deslocado. Então, é uma maneira da gente conseguir alterar essa razão de compressão. Mas aí ele já não vai funcionar da maneira para que ele foi projetado.
mas tem uma alternativa, né, de se alterar essa razão de compressão. Outro parâmetro de desempenho dos motores é o torque. Nós, né, vamos analisar duas coisas aqui, o torque e o trabalho. Nós já vimos que o trabalho ele é produzido no terceiro tempo do motor, né, do tempo de expansão. Lembrando aí dos 4 princípios de Biot-Rochas, se tivermos maior curso útil do pistão, teremos mais trabalho realizado. Então, como a gente pode ver, né, na figura, a gente consegue relembrar essa teoria. Uma vez que o trabalho ele é dado pelo produto entre a força atuante de um corpo, ou seja, quanto maior for o deslocamento, maior será o trabalho realizado. Nesse caso, é o deslocamento do pistão. O torque, né, produzido no motor, ele é dado pelo produto entre a força gerada no momento da combustão, no terceiro tempo, né, e o respectivo braço de alavanca, que nesse caso, esse braço de alavanca é a manivela do eixo virabrequim. Está representado aí pela setinha vermelha, né, esse Rzinho. Dessa forma, temos a equação para o torque produzido no motor. Então, o torque, né, letra T, é igual a F, que é a força que é gerada no momento da combustão, vezes o raio, né, do braço de alavanca aí, R, que é o braço da manivela do eixo virabrequim, vezes o cosseno de alfa, em que alfa é o ângulo entre a manivela do eixo virabrequim e o eixo de ação da força F. O rendimento do motor. O rendimento do motor é a razão entre a potência gerada, ou seja, a potência fornecida pelo motor no eixo virabrequim e a energia que lhe é disponibilizada pelo combustível. Os motores ciclo-Otto possuem rendimento mais baixo, geralmente perto de 25%, ou seja, de toda a energia disponível no combustível, apenas 25% é transformada efetivamente em energia mecânica disponível no volante do motor. Já nos motores ciclo diesel, a sua eficiência é um pouco mais elevada, chegando a um rendimento de 30% a 35%. Isso é devido à sua maior razão de compressão. Então, vejamos agora o fluxograma de potência dos motores. Aqui a gente tem várias potências e eficiências, né, que representam aí o fluxo que ocorre durante a transformação da energia disponível no combustível até chegar em energia mecânica disponível no volante. Então, a potência PFE é a potência total fornecida pelos combustíveis. A potência indicada, representada aí por PI, ela é a potência que considera somente as perdas caloríficas no motor. É a potência que a gente consegue estimar lá dentro do cilindro a partir da pressão na expansão. Então, são características apenas dimensionais e de rotação do motor. A potência de fricção, representada aí por PF, é a potência que o motor consome, na verdade, para o seu funcionamento. Então, é a potência devido a atrito entre mancais, pistão e cilindro, a potência gasta aí para acionar bomba de óleo, alternador, enfim, então é uma potência de atrito, vamos dizer assim. E por último, a gente tem a potência que a gente chama de potência ao freio, ou também potência de saída, também potência equivalente, que é o PB. Então, essa é a potência que vai estar realmente disponível no volante do motor, a potência efetiva disponível no volante do motor. Então, durante o processo de combustão, de geração de trabalho, nós temos todas aí essas potências e eficiências. Então, a gente tem duas eficiências demonstradas nesse fluxograma. Então, a gente tem a eficiência térmica indicada e a eficiência mecânica. A eficiência térmica, como o nome diz, ela leva em consideração somente as perdas de calor. E a eficiência mecânica leva em consideração as perdas mecânicas. Se a gente quiser saber a eficiência global, a gente faz o produto das duas. Então, a eficiência global do sistema é a multiplicação entre a eficiência mecânica e a eficiência térmica. Então, quando a gente falou agora, né, do rendimento do motor, a gente falou entre a razão da potência de saída, ou seja, a potência ao freio, pela razão, a razão entre a potência de saída e a potência equivalente do combustível, ou seja, PB sobre PFE. Então, isso que vai dar o rendimento do motor. E por último, nós temos um conceito aqui importante, que é a reserva de torque. Essa é uma característica presente, né, importante, principalmente em tratores agrícolas. A reserva de torque ela representa a elasticidade do motor
em uma operação de trabalho na qual o motor perde rotação em razão de um esforço adicional, porém o recupera através da elevação do torque do motor. A grosso modo, né, quando o motor começa a perder rotação em seu trabalho, devido a uma imposição de carga no sistema, o torque ele vai aumentar até um limite, né, na qual a gente chama de torque máximo. Os motores de máquinas agrícolas, especialmente os tratores, né, eles precisam ter capacidade de passar por situações de carga variável, porque em campo a gente encontra essas situações, como por exemplo, solos mais compactados em determinadas regiões, ou áreas com aclives. Então, a gente, né, como encontra essas situações de carga variável, a gente deve perder o mínimo de rotação e recuperar instantaneamente quando a condição se normaliza, né? Porque a gente não vai ter, a área ela vai ter pontos, né, de área mais compactada ou aclive. Então, a gente espera que passe por essa carga variável e se normalize. Então, esse tipo de comportamento, né, tão desejável em tratores, é evidente em motores com alta reserva de torque, essa capacidade de recuperar a rotação. Então, nesses casos, a rotação cai em função da carga que foi imposta, mas o torque aumenta rápida e significativamente, a ponto de permitir com que a condição que foi imposta, né, a carga ali, variável que foi imposta ao sistema, ela seja vencida sem a necessidade de troca de marchas e sem perdas no desempenho da máquina. Então, isso é uma vantagem da reserva de torque. Okay? Então, não é uma regra, mas normalmente em operações de trabalho pesado, né, com cargas mais pesadas, é recomendado que o trator trabalhe em rotação nominal, que é próximo da rotação máxima, para ser mais prático. Nesse ponto, a gente encontra a potência máxima. Porém, na rotação nominal e que é próximo da rotação máxima e de potência máxima, a gente não tem o torque máximo. Então, vejamos aí no gráfico a curva do motor. Então, numericamente falando, a reserva de torque ela representa uma relação de torques. Então, ela representa em valores percentuais a elevação de torque a partir do torque na potência máxima, que geralmente ela é próxima à potência nominal, até o torque máximo. Geralmente é nessa faixa de rotação que a gente realiza todas as operações agrícolas. Então, para a gente calcular a reserva de torque, a gente utiliza essa razão, né, indicada aí por essa equação. Então, a razão de torque ela é igual ao torque máximo menos o torque na rotação nominal dividido pelo torque na rotação nominal. E aí a gente multiplica por 100 para ter o percentual da reserva de torque do motor. Quanto que é uma reserva de torque boa, né? Hoje em dia os motores já têm reservas de torque em torno aí de 40%. Isso é uma reserva de torque ideal para os motores atuais, né? Há poucos anos, uma reserva de torque de 15%, mais ou menos, era considerada satisfatória. Hoje em dia isso não é mais, porque hoje em dia a gente já consegue ter motores com uma reserva de torque aí que chega ou até ultrapassa os 40%. Então, quanto maior a reserva de torque, melhor, porque o motor ele será mais elástico, permitindo aí que a gente passe, né, que o trator, né, quando estiver realizando essas operações e encontre em posições de carga variável, ele passe por essas situações sem perder muito desempenho durante a operação. Bom, com isso nós finalizamos mais uma parte da aula de motores e qualquer dúvida vocês podem enviar para o meu e-mail. Bons estudos e até a próxima aula!